Você também passa a vida inteira lendo a Bíblia e não está vendo resultado. Porque a palavra nada mais é do que ensinos para que, através do Espírito Santo, ele vá desvendando as verdades que estão por trás dessa palavra, para que você possa viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus, caminhando na direção que é Cristo Jesus. E para a gente caminhar nessa direção, ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus mesmo que vai trazer essa verdade, o entendimento da palavra, porque a palavra ela tem entendimento natural e o entendimento espiritual, que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer o entendimento para você. E muitas das vezes nós não temos a devida paciência para poder passar o tempo lendo a palavra e buscando o entendimento que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós vai trazer. E muitas das vezes a gente não percebe que o Espírito Santo está nos trazendo entendimento, clareza, sabedoria, mas com o tempo, com a sua busca, com as experiências das pessoas, você vai conseguindo ter essa percepção do Espírito Santo. E com isso, você vai aprendendo que aquele entendimento que você está tendo da palavra, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que está trazendo para você. Muitas das vezes a gente não nota o Espírito Santo. Eu lembro que eu recebi o Espírito Santo, mas eu não entendi que eu tinha recebido o Espírito Santo. Porque muitas das vezes, quando a gente não ouve experiências dos nossos irmãos na fé, a gente não sabe muito bem o que são as coisas, a forma de nomear cada coisa. E com as experiências dos nossos irmãos, a gente pode cada vez mais crescer em fé, crescer em entendimento. E espiritualmente a gente vai crescendo a partir das experiências que cada um de nós temos e não são iguais. Nós temos experiências diferentes que vão se encaixando na vida de cada um de nós. Você sabe para que serve o corpo de Cristo? O corpo de Cristo serve para que a gente vá crescendo e fique na estatura de Cristo, porque Ele é o cabeça. E enquanto a gente vai trazendo as nossas experiências, a gente vai compartilhando essas experiências em que a gente tem, as pessoas vão crendo e elas vão crescendo em fé. Ou seja, as nossas verdadeiras experiências, e não só de falar, mas as nossas experiências que nós temos, quando a gente conta, quando a gente expressa essas experiências, a gente traz esse crescimento um para o outro. Por isso que todo mundo tem coisas para agregar, quando elas têm experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. Você também ouve a palavra, ou lê a palavra, ou não lê a palavra porque você não entende nada e acha um saco. Essa é uma das verdades em que eu li a palavra e não entendia nada. Eu achava um saco aquela história do Antigo Testamento. Só que quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, isso foi mudando. E através de uma vida, do agir do Espírito Santo através de uma vida, de uma pessoa em que eu me converti e recebi o Espírito Santo, e automaticamente o Espírito Santo foi me trazendo essas mudanças e desejos para o meu coração. E ele transformou a minha dor em algo que agora eu posso compartilhar. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela nos enche, ela acalma a nossa alma. Então, quando nós nos enchemos da palavra e nós praticamos a palavra, quando acontece alguma situação, quando a gente está bem ligado à palavra, quando a gente está sempre buscando a palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai trazer essa palavra em determinada situação em que a gente esteja passando, para que a gente possa usá-la. E a gente tem esse livre-arbítrio de usar essa palavra, usar aquilo que a gente já tem, ou não, e andar de acordo com o que o mundo anda, e não de acordo com aquilo que Deus nos mostra. Bora para um papo. Falando sobre aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. O Espírito Santo ele veio, tá na palavra, ele veio nos ensinar, ele veio nos trazer clareza, para que a gente possa viver as verdades de Deus. E é ele que vai dar entendimento da palavra. Muitas das vezes você pensa assim, você pode pensar assim, como eu já pensei um dia. Nossa, eu não entendo nada. Ah, eu não consigo entender. Eu sou boa de guardar as coisas na minha mente, no meu coração. E esse problema é resolvido, sabe com quem? Através do Espírito Santo de Deus. Ele que vai fazer isso.